Como o diabo age hoje? Creio que, com tudo que já vimos até aqui, todos estão conscientes da existência do diabo, bem como da sua origem e dos motivos da sua queda. E não vamos parar por aí. Trataremos ainda mais sobre a sua personalidade, suas vontades, seu caráter, seus planos e suas fraquezas, a fim de lançar o máximo de luz sobre as trevas e subjugar o mal com a fé inteligente que o Espírito Santo nos tem revelado. Pois, se o diabo age em oculto e com mentiras, nós, às claras, iremos desmascarar suas obras e promover um conhecimento que traz a libertação, como está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8.32. O nosso interesse, com isso, é que cada pessoa entenda que vivemos em meio a uma guerra espiritual acirrada e sem trégua. Por isso, não podemos desconhecer as estratégias e as armadilhas do mal, uma vez que corremos o risco de nos tornarmos um troféu nas mãos desse inimigo. Adão e Eva foram os primeiros. Ao serem tentados, caíram diante da serpente, e ainda hoje ela continua em ação, fazendo, em todo o tempo, propostas aparentemente fascinantes para enganar o ser humano. E o pior é que até pessoas sinceras têm se tornado suas vítimas, ao longo de todas as gerações e culturas, independentemente de idade, gênero ou classe social. Por esse motivo, a Bíblia pode ser considerada o livro que mais fala sobre guerra, pois nela estão registradas não apenas as guerras físicas e literais enfrentadas por reis e guerreiros, mas também as espirituais, combatidas diariamente no interior de cada pessoa. A palavra de Deus nos alerta e nos habilita a vencermos nossas batalhas diárias pela manutenção da fé e pela conquista do reino dos céus. Para isso, devemos entender que, antes de essa guerra ser nossa, ela é do Senhor, pois começou com Ele, no céu. Por essa razão, o Altíssimo, prontamente, nos oferece todos os recursos espirituais para que saiamos vitoriosos e arruinemos os planos do diabo. Veja isso no livro de Isaías. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás, os que pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41.10-13. Deus é conhecido, em sua palavra, como o Senhor da guerra. E vemos, pela história de Israel, que ele aprecia derrotar os seus inimigos por meio dos seus servos. Não é à toa que a identidade do Altíssimo esteja associada à guerra, pois seus atos são poderosos feitos à frente de um grande. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Êxodo 15.3. O Senhor dos Exércitos. Não é incrível encontrar, em um único versículo, 3 vezes o título de Senhor dos Exércitos? Para mim, isso significa dizer que Deus quer despertar os valentes e suscitar a coragem em seu povo para enfrentar todas as hostes do diabo. Portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1.3. Deus é Senhor do exército de anjos no céu, do exército de estrelas no firmamento e do exército de homens e mulheres que lhe servem na terra. O seu poder é infinito, os seus recursos são ilimitados, portanto, não pode haver desculpas para o fracasso. A repetição do título Senhor dos Exércitos deve estar vívida em nossa mente para nos lembrar que, se nascemos do alto, fazemos parte de um exército que triunfa sempre, não importando o tamanho da batalha, o grau de dificuldade ou as armas do inimigo. Povos de todas as nações conheciam bem a importância de um exército naquela altura, pois viviam em constantes conflitos. As guerras aconteciam para se tomar o território do outro, para saquear seus bens ou, ainda, para se impor pesados impostos. Havia também guerras por motivos religiosos ou para se apoderar dos recursos naturais de uma determinada região, como a água, por exemplo. Por isso, quando Deus se identificou para o seu povo como Senhor dos Exércitos, ele sabia que Israel entenderia bem essa linguagem, já que a nação vivia tendo de se defender de ameaças,
construir fortes e altas muralhas ao redor das suas cidades e se manter em vigilância 24 horas para não ser pega de surpresa pelos inimigos. Essa foi a maneira que o Todo-Poderoso usou para que Israel se atentasse para a sua palavra e entendesse o propósito divino para as suas vidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, quer dizer que Ele é o Senhor da vitória. Ele é o Senhor que nos garante prevalecer na fé, na vida, prevalecer sobre o inferno e permanecer dentro do reino de Deus. Portanto, é o Senhor dos Exércitos quem tem todos os armamentos da guerra espiritual, ou seja, todo o poder e toda a autoridade para conduzir em triunfo os seus servos. Penso que, ao repetir que Ele é o Senhor dos Exércitos, Deus queira mostrar que muitas pessoas, apesar de ouvirem ou lerem a respeito do seu poder, não entendem que esse poder está à disposição delas. Mesmo que a explicação bíblica seja clara, grande parte dos cristãos não vive a palavra de Deus. Diante disso, as promessas gloriosas das Sagradas Escrituras não passam de informações para eles. Essa é a razão de muitos estarem fracos espiritualmente e colecionarem derrotas. O Altíssimo faz questão de frisar por 3 vezes quem Ele é para que você, que está abatido, fracassado ou vive uma fé fajuta e emotiva, venha finalmente a se despertar. E, principalmente, para você que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas, na prática, lhe falta de tudo: felicidade no casamento, dinheiro, saúde, trabalho e o pão nosso de cada dia. Mas por que isso acontece? Na minha opinião, o Senhor não tem sido de fato seu pastor, porque você resiste a ouvir a sua voz e a obedecê-la. Por conta disso, Ele não o guia aos pastos verdejantes. Você conhece a Bíblia e sabe o que tem de fazer, mas não faz. Talvez você tente servir ao Senhor à sua maneira, porém, não há servos que sirvam a seus senhores segundo as suas próprias vontades. A pessoa que se coloca como servo do Senhor Jesus, por exemplo, tem de servi-lo do jeito dele, e não do seu próprio jeito. Da mesma forma, se a pessoa serve ao diabo, ela não tem escapatória ou escolha, pois tem de servir do jeito que ele quer e gosta, caso contrário, o mal a castigará. Conheci pessoas que serviram a espíritos, guias e entidades na bruxaria e que foram ameaçadas de terem suas pernas quebradas se não fizessem determinado ritual da forma exata como lhes foi pedido. Estranho é que há pessoas que têm medo do diabo e, por isso, o ser vem com todas as suas forças. No entanto, há cristãos que agem sem temor para com o Deus eterno. O motivo disso é que lhe servem com relaxamento, porque não o têm como Senhor e grande Rei. Venho pregando e falando sobre o Senhor dos Exércitos há décadas enfrentado as piores oposições do inferno. Se o Senhor dos Exércitos não estivesse comigo, você acha que eu estaria aqui? Você não acha que as entidades, os encostos e toda a sorte de espíritos imundos já não teriam me destruído? Não teriam me sobrepujado? Então, por que permaneço de pé? Apesar de toda a inveja, de toda a polêmica que criam em torno do meu nome, de todas as acusações e de todo o inferno, continuo aqui, porque é ao Senhor dos Exércitos que eu sirvo e é pelo Senhor dos Exércitos que eu, todos os dias, desafio o engano e os deuses deste mundo. Essa é a minha fé e a fé que prego na Igreja Universal do Reino de Deus. E quem crê assim convido a vir comigo para arrebentarmos o inferno. Mas a quem não crê, não posso ajudar, não posso fazer nada. Nossa pregação é intrépida porque não há como ignorar a guerra espiritual instaurada nesse mundo. Essa guerra está implantada até em nós mesmos, pois, para que obedeçamos a palavra, precisamos vencer a nossa própria carne que, em todo o tempo, milita em oposição à vontade de Deus. Ver Gálatas 5:17. É somente pela guerra espiritual que homens e mulheres, comprometidos com o Evangelho, levam a luz para onde há trevas, a fim de que almas sejam conduzidas ao Senhor Jesus e fiquem livres da escravidão espiritual e da morte eterna. Então, quem ignorar a realidade da peleja entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino do diabo, tombará nesse conflito, independentemente de título eclesiástico, diploma acadêmico, boas intenções, conhecimento bíblico ou tempo de igreja. As estratégias. Sabemos que uma guerra terrena envolve serviços de inteligência, estratégias e custos. Na guerra espiritual não é diferente. É necessário que, além de estratégias sábias contra o mal, haja também fé inteligente. Essa é a fé que pensa, analisa, pesa, avalia e faz as contas para se antecipar aos ataques do maligno.
Os custos são os sacrifícios que a fé impõe para nos manter em vigilância constante. Somente quem se atenta a isso não se deixa levar pela aparência das coisas e, consequentemente, não toma decisões movido pelos olhos ou pelo coração, pois não quer arriscar a própria salvação. Afinal, em toda guerra há os que morrem e os que sobrevivem. A fé inteligente e a estratégia sábia nos levam a fazer exatamente o que disse o Senhor Jesus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não há podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar. E não pôde acabar. Lucas 14.28-30. A palavra estratégia deriva do grego antigo strategos, cujo significado primário está ligado à arte de pensar, de agir de forma articulada e de liderar um grupo para atingir determinado objetivo. Por isso, esse termo é muito usado em operações militares e policiais. Se o Senhor Jesus nos admoesta a sermos prudentes na condução de nossas vidas, certamente ele tem conhecimento dos estratagemas do mal para enganar o ser humano. Satanás, como o ser inteligente que é, age a partir de estratégias. Vale lembrar que ele foi criado cheio de sabedoria, porém, qualquer tipo de sabedoria sem temor a Deus é vazia, inútil e diabólica. Tiago 3.15. A primeira tática do diabo é nos atrair ao pecado. A segunda é tentar nos convencer de que a iniquidade é algo agradável e inofensivo. Foi assim que ele enganou Eva. E ele faz tudo isso de uma maneira extremamente sedutora, como se quisesse nos dizer que estamos perdendo nosso tempo no reino de Deus, pois tudo que ele tem a oferecer é muito mais interessante. Se as propostas dele não fossem atraentes, ninguém cairia nelas. Portanto, o pecado sempre se aproxima por meio de algo vantajoso, bom e belo, para que possamos nos sentir seduzidos e tentados a praticá-lo. Sabendo das múltiplas e astutas investidas do diabo para nos levar a desobedecer a Deus, o Espírito Santo nos orienta, por meio do apóstolo Pedro, a sermos sóbrios e vigilantes. Se assim não for, teremos nossa alma tragada pelo diabo, o qual é retratado como um leão que está constantemente à nossa volta, rugindo cheio de ódio. 46 Como vencer
Do abrasamento no namoro veio o ato sexual e, no momento em que estava na cama com aquela jovem, aquele mesmo demônio, de anos atrás, manifestou-se na moça, dando gargalhadas e dizendo: eu não disse que ia te derrubar? Desgracei a tua vida. Não era uma mulher violão que você queria? Então eu te dei uma. Como esse ex-pastor, temos muitos outros membros, obreiros e pregadores, famosos e anônimos, que foram feridos nesta guerra espiritual. Eles confiaram em suas próprias forças em vez de se revestirem da armadura de Deus e agirem com vigilância contra o adversário de nossas almas. Se você é um frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus, certamente já viu muitas pessoas possessas por demônios. Essas entidades malignas, quando falam, revelam os horrores que são feitos nas vidas dominadas por elas. Por isso nosso empenho em mostrar quem de fato é o nosso inimigo e as estratégias que ele usa para tentar nos derrubar. Embora para muitos o estudo desse tema pareça um pouco assustador, é extremamente necessário para se vencer essa guerra espiritual. Do Éden até os dias atuais, Satanás e seus demônios têm atuado em todo o mundo. Ele age de formas diferentes na África, na Europa, na Ásia, nas Américas e na Oceania, porém, mesmo em conjunturas diferentes, o objetivo de desviar as pessoas de Deus continua o mesmo. E, de forma velada ou aberta, interfere na cultura, na política, nas religiões, na internet, na ciência, na educação e em todas as áreas que regem a vida do ser humano. Mas suas estratégias são diferentes para atacar cristãos incrédulos. Sobre isso, falaremos nos próximos capítulos.